Prezados ouvintes, mais uma vez estamos aqui de volta para apresentar mais um tema. Desta vez, iremos apresentar a você, querido telespectador, sobre um dos temas mais polêmicos da cristandade e do mundo, a Trindade. Cada igreja defende sua teoria, cada grupo defende as suas teses. Porém, prezado telespectador, gostaria de partilhar com vocês o que a história nos ensina sobre essa questão. Como surgiu este assunto? Trindade. Bem, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre essa questão, para que possamos assimilar a questão da Trindade, para entendermos, é preciso voltar ao passado. Mas antes de fazermos isso, nós precisamos primeiro entender o que se pensa a respeito da Trindade nas diversas formas das religiões modernas. Por exemplo, nós temos aqui a questão da Trindade, o que pensam os religiosos modernos, as igrejas modernas sobre a questão da Trindade. A primeira coisa é que toda a cristandade crê que existe três pessoas. Um homem centrado no trono, de cabelos brancos, com a lança de longínquo na mão. Ao seu lado, um outro ser chamado o Filho. E do outro lado, um outro ser chamado Espírito Santo. É assim que a cristandade acredita, prezados telespectadores. Três seres distintos: Pai, Filho e Espírito Santo. A última forma é simbolizada, o Espírito Santo, por exemplo, é simbolizado por uma pomba, onde eles tomam em todo o aspecto histórico desta pomba como seu símbolo, o símbolo da paz. Ou seja, o símbolo da Trindade e o aspecto do Espírito aí em vista, ou seja, o Espírito Santo como forma de pomba. Outros grupos creem diferente. Por exemplo, prezado telespectador, existe um grupo de pessoas que se denominam de adventistas leigos. E estes grupos, eles creem que não existe Trindade, não existe Espírito Santo, não existe a terceira pessoa da Trindade, não existe o terceiro ser, que é o Espírito Santo, e eles enfatizam o que existe somente duas pessoas. E estas duas pessoas é exatamente o Pai e o Filho. E que o Pai dá ordens, delega ao Filho a sua vontade. E a comunicação entre o Pai e o Filho é um relacionamento íntimo das duas divindades que constitui como as suas verdades no mundo cristão moderno. Exatamente estes grupos leigos acreditam que os filhos de Noa desceram para a terra de Shinar. A Bíblia nos conta, prezados telespectadores, que ao descer até aquela região de Shinar, eles ali começaram a constituir famílias, filhos. E foi lá na terra de Shinar que começou toda esta história da Trindade, que vocês vão começar a entender. A partir daqui, vocês vão começar a perceber, a captar como o elemento trinitariano e também binitariano, três deuses, dois deuses, entrou em nossa vida, em nossa cultura, em nosso mundo, em nossa filosofia e também dentro das Escrituras
sagradas, prezado telespectador. Primeiramente, eu gostaria que vocês imaginassem aquela região em que foi formada as primeiras famílias. A primeira coisa que vocês têm que entender era como a terra de Shinar vivia. Quem eram os líderes da época, os seus prefeitos, os seus presidentes. Como começou a primeira ordem mundial estabelecida por uma família chamada a família de Nimrod. A família de Nimrod, prezados ouvintes, era exatamente a família que começou toda essa ideologia conhecida na região de Babel. Exatamente desta palavra hebraica é que surgiu a palavra bem conhecida em nossa língua portuguesa de Babilônia. Exatamente ali em Babel foi que se desenvolveu a questão da Trindade. É bom frisar, prezados ouvintes, que ali em Babel se falava uma língua. E a língua que se falava em Babel não era nenhuma outra língua senão a língua hebraica. Descobertas arqueológicas provam que a língua hebraica era a língua falada antes do dilúvio e logo depois do dilúvio, muito antes da torre e da confusão que houve, conhecida como a Torre de Babel. Ali na terra de Shinar, Nimrod, ele fez um dos atos terríveis contra o Elohim Todo-Poderoso. Casou-se com a sua própria mãe. E ao fazer esta quebra dos mandamentos da Torá, esse mitzvah, esta quebra do mitzvah do Eterno, dos mandamentos do Eterno, Nimrod começou a encher a terra com idolatria. E Nimrod, prezados ouvintes, começou a transtornar as pessoas para fazer uma conspiração contra o Eterno Todo-Poderoso, assim como os antediluvianos fizeram. E o mundo morreu nas águas, pereceram nas águas do dilúvio. Logo depois, Nimrod, ao casar-se com a sua própria mãe, encheu a terra de profunda violência. O mundo começou a se envolver com uma situação dramática de idolatria. E a idolatria foi tão forte, foi tão grande naquela época. A idolatria cresceu tanto que seu tio-avô, Shem, voltou-se contra ele e o matou. E espalhou seu corpo por toda a terra de Shinar. Shem, então, prezados telespectadores, Shem, então espalhou o corpo de Nimrod. E ao espalhar o seu corpo, ele queria dar um exemplo para que o mundo não voltasse à idolatria novamente. Mas Satã, o diabo, ele já estava preparando um substituto para Nimrod. E este substituto foi exatamente a sua mãe, que era também a sua esposa. Exatamente Samiramis. Samiramis, a palavra Samiramis em hebraico significa aquela que carrega o ramo da oliveira no seu bico. Samiramis, uma das primeiras coisas, logo após a morte do seu esposo,